Existe um perfil chamado Monark Corrigido no Twitter. Ele twitta os troços, vem, assim, tipo, literalmente todos os tweets do Monark, Tem o erro de Monark português. corrigido vai lá e corrige. Eita. Eu não prestei atenção Sabe que eu já muito fui no mais colégio. chata com essa coisa do português, assim. Por muito tempo eu me irritava. Eu pensava assim, principalmente as pessoas que... Eu que tô em chat quase sempre, ali no câmera e tal. Eu ficava... Às vezes entram umas pessoas que digitam umas coisas assim, eu fico... Caramba, meu! Essa tu se esforçou pra ser ruim. E às vezes até eu tenho medo de ficar meio que... emburrecer na internet, né? Porque essa coisa de ter que estar sempre nas redes sociais, a gente lê também umas atrocidades. Aí eu comecei a ler, assim, o lado de outras pessoas que... Pô, meu, por que tu fica corrigindo os outros? Tipo assim, eu não chegava a esse ponto de corrigir publicamente, dava vontade. Às vezes eu dava umas cortadinhas, assim, alguns elementos eu dava umas cortadinhas, tipo assim... É porque meu tem querido, gente que você não não dá pra sabe nem entender. escrever direito, tipo, né? Mas aí eu vi, cara, isso não é legal, sabe? Algumas pessoas, inclusive, acham que isso é muito pedante, né? E aí eu comecei a me controlar, porque realmente parece que a gente tá querendo... tá numa posição de superior, corrigindo o outro. E eu, caralho, não é legal isso. No mas, caso tipo do assim, Monarca é mais pelo eu meme. conhecedor... ele deve ser legal, né? Mas eu entendo o que você tá falando, até porque quando eu era mais jovem, eu era muito mais... Eu não ia gostar de mim de quando eu era mais jovem, eu era meio babaca. Então, assim, eu entrava nessa de ficar perturbando os outros na internet também, mas aí eu parei com isso porque... No meu caso, é porque, além de ficar mais velho, eu fui estudar, eu fui entender, eu fiz letras, então eu estudei português. Então tu estudou, leu aquele livro do, como é que é, Marcos Banho? Li. Preconceito linguístico. Li isso, li bastante Chomsky, li uma porrada de coisa. Noam Chomsky? É. Sério? É. Que da hora, esse cara eu gosto dele, infelizmente. Então, e isso, obviamente, isso foi me mostrando que é importante para a evolução da língua até uma destruição um pouco dos padrões. Como, por exemplo, eu estava explicando pro Jean hoje, que ele me perguntou... A gente mandou, na verdade, o superchat pro Ricardo O'Hara, inclusive a vaquinha dele tá aí na descrição pra Ajude o Ricardo O'Hara a vir Esse pro cara Brasil. até eu quero conhecer, fodão, Vamos vocês trazer estão fazendo aqui pra trazer o cara pra Sabe cá. que, então, o cara nós vamos- Pior que ele adoraria te conhecer de um jeito que você nem entende. Vamos falar sobre ele, Mas Ele o é que brasileiro. Tá, Não, eu ele vou é perder esse brasileiro, filme. mas ele mora no Japão, ele tem uma história engraçada, vamos falar sobre ele. Não é tão engraçado, mas Não, é trágico, engraçada do ponto de esquisita, eu quis dizer esquisita. Tá. É bem normal também, eu acho. Mas... Aí o Jean... O Jean, então, a gente foi mandar um superchat pra ele, que ele vai vir aqui e tal, já tá tudo praticamente certo. E aí ele falou que ele ia chegar aqui e ia usar a roupa ou do Coringa ou do John Wick. Né? Sim. Terno, não sei o quê. Porque ele tem um dos memes dele é que ele, quando fez 50 mil inscritos, alguma coisa Não, assim. 50 mil inscritos foi o do Coringa. Então, aí ele se vestiu de Coringa e foi fazer aquela cena do Joaquim Fênix descendo as escadas, dançando. Aí ele fez um troço parecido, virou meme. Aí ele falou que viria assim. Aí o Jean eu falei pro Jean mandar um superchat, aí ele mandou assim, cara, mandou assim, qualquer uma das duas vai ser foda. Aí ele perguntou pra mim, vai ou vão? Aí eu falei, cara, vai, porque você tem que concordar com o núcleo do sujeito. Mas hoje em dia se aceita também você dizer vão, concordando com o mais próximo, porque tem os monarcas tanto, aí, né? Usou-se tanto que já tem gramáticas que dizem que as duas formas são aceitas. E aí ele, caralho, não sei o quê. Mas é o tipo de coisa que só é possível com a evolução da língua, com pessoas errando. Pois tu vê, as errando. pessoas erram tanto, insistem tanto naquele erro que o erro é que nem a mentira, né? Que é repetido não sei quantas vezes vira uma verdade. Mas isso aconteceu também, por acaso, com logo menos, que foi uma coisa que sempre também... Por que as pessoas falam tanto logo menos se é logo mais? Mas a maioria das pessoas um dia falam logo menos. E parece que tá sendo incorporado também o logo menos. Tem alguns autores que são mais progressistas, por assim dizer, e aceitam. Eu gosto mais disso. Eu gosto... Do logo menos? Não do logo menos, mas pra ser assim... Entendi. Dessa... Eu acho que eu gostar ou não do termo em si acaba sendo um tanto irrelevante, porque as pessoas vão usar. Eu não tenho muito pra onde correr. Isso é verdade. E eu gosto de evolução, eu gosto de quebra de paradigmas, eu gosto desse tipo de coisa. Então eu parei de ser esse cara que corrige. Agora eu tento só entender, sabe? Às vezes, o problema é que é difícil, às vezes, entender o que o cara tá falando. Sabe o que pra mim é difícil? Por exemplo, assim, que nem quando a gente lê lá o preconceito linguístico. Uma coisa é uma pessoa lá do interior que não teve estudo, entendeu? Não teve possibilidades na vida. Agora, hoje em dia, com acesso na internet, é só tu largar no Google, tu vai descobrir como que escreve, sabe?
mas tá, tudo bem, as pessoas estão sempre com pressa e blá, blá, blá. Mas tem umas pessoas, tipo assim, a pessoa é formada em direito, sei lá, escreve errado. O cara é o ministro da educação Não, e escreve errado. Não, Mas, ó, aí aí é difícil foda, aí é controlar foda, aí é essa foda. coisa que quer corrigir. Aí é foda. Se o cara é o ministro da educação, o cara Tem no mínimo que mandar no Google ali pro Google sublinhar de vermelho, porra. É, sim. pô. Mas, ao mesmo tempo, um contraponto é que eu acho que a gente tem que desapegar um pouco das regras gramaticais na internet. Porque, mano, às vezes o cara tá ali no celular, digitou alguma merda e foi, tá ligado? Às vezes ele não tá pensando em, caralho... Às vezes não, tudo acho que que na eu maioria tenho- das vezes, né? Mano, a pessoa só quer É passar só, o assim, só ponto. pessoas assim que nem a gente, que são meio... Acho que a gente Chato. é meio neurótico, né? É. Tem um certo... Eu tenho um certo padrão que eu gosto de seguir quando eu falo alguma coisa, que é pra evitar, pra minimizar, por exemplo, eu tava falando pro Caio hoje que eu digito, eu sou tão velho que eu ainda não me acostumei com teclado mecânico, e aí às vezes eu vou digitar e esbarro, sai umas letras loucas lá, às vezes sai trocado. Sabe o que acontece às vezes comigo? Eu vou digitar, por exemplo, cuidadosamente, aí eu digito cuidamente, porque na minha, não sei, eu só esqueci de digitar o meio, sabe? Eu fico, caralho. Pode crer, pode crer. Acontece Também- contigo? Acontece também. Então, aí eu tento seguir eu tento não... quando eu vou twittar um troço, assim, corriqueiro, eu tento digitar tudo em minúscula e sem acento, porque aí minimiza a minha chance de erro, entendeu? Aí, Boa, essa é boa. o Caio curtiu, olha lá. Acentos estão se tornando irrelevantes? Cara, não, eu acho que não tem nada a ver Sabe com qual a que é o sua- problema do acento pra mim? É que eu tenho um teclado gamer em americano. E não tem acento, tá ligado? Aí eu, Tem acento, tu que é ruim. Mentira, mentiu O na Jean tá cara. usando o teclado Tô que- usando aqui, cara, escrevo pra eu pôr certinho. ponto de interrogação, eu tenho que apertar Alt e Não, clicar mas é porque 6, você não 3. configurou direito, cara. Ah, mas tudo bem. Aí é burrice de qualquer jeito. Tudo bem, é que, mano, eu sou preguiçoso. A minha essência é preguiçosa. Se eu tivesse que escolher um dos 7 pecados capitais pra tomar como meu, seria preguiça. Então eu tenho preguiça de, porra, correr atrás do teclado ali e configurar direitinho. Eu só prefiro digitar sem acento, tá ligado? É que a gente, quando a gente conhece a gente é bom em alguma área, às vezes na cabeça da gente é difícil entender por que o outro não entende uma coisa que, por exemplo, um dos erros péssimos que eu acho que as pessoas cometem muito é escrever você com C cedilha. Daí tu fica pensando, mas Aí é pra que botar foda um também. cedilha se o C, tipo, né, já tem o som ali. Só que aí se eu parar pra pensar e reverter isso pra matemática, por exemplo, onde não é o meu forte, tipo, uma pessoa que estiver ensinando matemática pra mim, uma coisa que pra ela é, tipo, óbvia e pra mim não é, tipo, a pessoa também vai pensar assim de mim, mas como tu não tá entendendo isso aqui? Tipo, é lógico, é isso. Aí, né, mas realmente, Mas é que assim, tipo, você- delícia abrevia com D, L, C cedilha. Tipo, pra que aquele cedilha? De onde saiu aquele C cedilha? Mas, enfim, né? Delícia. Delícia, Delícia. Só se o cara escreve delícia. Não, e pau com P-A-L. Não, aí é Como foda. assim? Caralho. Pau Tem- com PL é foda. Tem uns erros de português que passam, mas tem uns que não essas passam, coisas de mano. concordância. Isso Isso aí é uma aí- coisa mais elaborada, né? O acento. Acento, às vezes, eu acho que o cara só ficou com esquecer. preguiça de pôr, talvez, né? Isso não me incomoda muito, não. Então, como eu te falei, hoje em dia eu tento entender. Se eu entendi, demorou. E sabe quando que caiu bem a ficha pra mim? Foi tipo assim, eu entendo inglês. Falar eu não falo muito, mas até acho Mas que pelo canta. meu medo. Canto, mas né, não sei se a pronúncia tá bem. Mas aí tem uma pessoa que eu conheço que ele se acha o expert em inglês. Então, inclusive, ele ouviu uma música minha cantando. Ele, não, mas essa pronúncia aqui, não sei o quê. Daí eu, caralho, mano, que chato isso, né? Daí Cara, eu pensei assim, aí que eu caio a ficha, pô, eu posso estar sendo essa chata quando eu vou lá e corrijo uma pessoa Entendi. no português, entendeu? Entendi. Porque ele ficou assim, não, porque essa pronúncia aqui não é assim, assim, assado, blá, 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 Mas também tem blá, blá. níveis de chato. Se o cara escreve pau com L, fala, mano, é pau com U, tá? Só pra você saber. Porque é uma letra que ele errou. Ele tá tendo o mesmo trabalho, tá ligado? Quando ele tem o mesmo trabalho pra escrever errado, aí eu já falo assim, mano, pelo amor de Deus. Mas quando o cara teria mais trabalho pra escrever certo, eu já falo, entendi. Eu não consigo. Essa é a tua métrica, se vai dar mais trabalho ou não. Exato. Você tava falando o lance da pronúncia. Eu já fui também o cara que ficava marcando, por exemplo, o brasileiro que canta em inglês e canta esquisito, não sei o quê. Mas eu parei com isso há um tempo também, por entender que pessoas são pessoas e que não necessariamente têm, por exemplo, talento pra falar outras línguas e por aí vai. Mas, cara, você viu que teve... Sabe aquela música do Kevin e o Chris, que é...
Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai. Ah. A minha filha canta, vai, rebola papai. Então, tem o Drake fez uma versão dessa música e ele não fala, por exemplo, novinha, ele fala novina. Novina. Porque ele não, porque não tem esse... Sim, pois é. E aí, pô, ninguém foi encher o saco do Drake. Vai lá encher o saco do Drake. Não é. Porra. As pessoas acham bonitinho quando o gringo tá falando português. Ah, ele tá se esforçando pra falar português. Olha Agora, que legal. pois é. E a gente também tá se esforçando pra falar inglês, porra. Então, sim. dá um desconto. E eles geralmente dizem que o pessoal que é da língua materna, eles também acham bonitinho, né? Principalmente se é mulher, assim, tentando falar inglês. Eles acham charmosinho. É mesmo? É. Não sei, isso rola no mundo do gaming. Dizem que os caras acham, tipo, uma mina que é brasileira e vai transmitir nos sites lá fora, que eles acham bonitinho a gente tentando falar inglês. Tu já tentou alguma vez falar com um Não gringo? quis me arriscar. Eu Arriscar? tenho esse Por que problema. arriscar? Porque eu Porque não você gosto de tem falar medo- errado. Foda-se isso, Mas tá ligado? Só vai, mano. Eu sou desses, tá ligado? É verdade. Só vai, Tá mano. certo. Você Só sabe vai que nessa eu- porra. Porque a gente só aprende a falar falando, né? Eu, sinceramente, aqui, eu não costumo falar isso na internet, mas assim, tem gente que fala assim, pô, por que tu não faz os conteúdos em inglês, cara? Eu não gosto porque eu também tenho isso, porque assim, eu já faz muito tempo, já tenho bastante tempo, quase o tempo que eu trabalhei com isso é o tempo que eu parei de trabalhar com isso já, quase. Então, eu tô afastado, então eu teria que, pra ficar bom de novo, porque, por exemplo, eu em tese, sou professor de português, mas eu nunca dei aula de português. Se eu fosse dar, eu ia ter que estudar de novo, não sei o quê. E assim, inglês, como não é um troço que eu uso, eu vou cometer erros e tal. E eu, apesar de não dever, eu concordo com o Monark que não devia ser assim, mas eu também tenho esse tipo de Essa trava. cobrança interna, né? Eu também tenho uma cobrança interna nesse sentido de, puta, eu vou falar merda, eu falo pra caralho que eu sou professor de inglês. Não, mas aí tem um agravante aí. Porque na sua história de vida, compete essa competência. Caralho? Caralho. Compete essa competência. Não fez sentido nenhum. Mas meu eu português entendi. É uma merda. Você Eu entendi também, daqui a entendi pouco, também. então, já tá começando no Tá, monarquês. tá. Aí. Vou anotar aqui no meu dicionário. Quais são as línguas que você fala? Eu falo inglês, português e monarquês. Mas agora eu esqueci completamente o outro ponto. Você tava falando que o fato de eu ser professor de inglês tem um peso. Exato. A galera espera que o professor de inglês vai falar inglês fluentemente. Só que eu não sou mais nunca. professor de inglês há muito tempo. Eu não espero. Eu acho que eu sou do só vai. Só Mas vai. eu entendo que você tem essa trava a mais que eu, por exemplo, não tenho, porque eu sou o cara que fez supletivo e jogou Minecraft, tá ligado? Então ninguém espera que eu seja um gênio da Mas do aí eu inglês. tava lembrando agora uma ocasião, por exemplo, esse que veio me encher o saco com a minha pronúncia, ele é um brasileiro. E aí eu lembrei de uma gravação que eu fui fazer pra um americano, foi aqui no Brasil mesmo, eles vieram pra cá. E aí, tipo, de tanto ver série, de tanto, né, a gente pega muita coisa. Aí eu fui trocar uma ideia e eu consegui conversar com ele. Ah, e é? ele falou pra mim, nossa, em inglês você fala bem, né? Tipo, onde você aprendeu inglês? Aí eu fiquei toda assim, um americano elogiou meu inglês! Você chegou a Aí estudar? o chato lá, que brasileiro, vem me encher o saco na minha pronúncia.